presença de cada um de vocês nessa noite maravilhosa, chuvosa, aqui onde estou, na cidade de Manhuaçu, em Minas Gerais. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Deixa eu fazer aqui as nossas informações iniciais sobre o nosso site www.ielo.com.br. Entre no nosso site, nas nossas mídias sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube, também no Spotify, temos os áudios no Spotify. E temos agora a novidade do nosso livro, estamos também na plataforma da Amazon, com o nosso livro Seja Feita a Vontade dos Homens. Aliás, esse livro, a partir de janeiro, nós vamos conversar cada capítulo, cada módulo desse livro, nós vamos trazer aqui semanalmente, que são vários assuntos metafísicos incluídos nesse livro. Eu tenho a convicção de que ele pode fazer o milagre que nós queremos em nossa vida. O livro Seja Feita a Vontade dos Homens, de fato, é um convite para deixarmos de fazer a vontade dos homens. A gente demonstra ali no livro, com vários exemplos, várias reflexões de que o que acontece na nossa vida que não é bom, que não é, vamos dizer assim, gostoso de se viver, é exatamente porque nós temos uma expectativa, nós temos um hábito, nós temos uma condição diária de normalmente fazermos só as nossas vontades, e as nossas vontades nem sempre estão alinhadas à vontade de Deus, ou fazermos a vontade das pessoas, e também muitas vezes elas não estão de acordo com a vontade de Deus. A vontade de Deus sempre é soberana, sempre é boa para a gente. E ao contrário, quando nós vamos então de encontro, contrário à vontade de Deus, fazendo a vontade dos homens, a nossa vontade, algumas coisas sobrevêm sobre nós e elas não são tão boas. Bem, acho que era isso. Essas informações breves, eu queria então passar rapidamente já para o tema da noite. Antes disso, eu queria pedir a proteção de Deus, a sua luz, a sua misericórdia, a sua generosidade, planando sobre nossos lares, que o Espírito Santo de Deus desça sobre nós, sobre o recinto dos nossos lares e conduza essa reflexão, esse diálogo metafísico conforme a sua vontade. Que essa reflexão, que esse diálogo, ele sensibilize o nosso íntimo, dentro do nosso coração, e nos traga respostas alvissareiras, respostas adequadas a muitas das nossas perguntas, às nossas buscas. Muito obrigado, Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Bem, é incrível, é extraordinário, é fantástico, é absolutamente sem precedentes que nós possamos ter toda sorte de problemas em nossa vida, doenças, penúrias financeiras, desarmonias em relacionamentos, problemas no trabalho, problemas com famílias, enfim, tendo em vista a nossa origem, tendo em vista quem é o nosso Pai. É incrível. Eu fico refletindo, às vezes, quando alguma coisa não agradável cai sobre mim, eu faço a reflexão. Carlos José Veiga, André Cohen, que momento que faltou essa convicção de que você é filho de Deus, originário de Deus, herdeiro das virtudes de Deus? Em qual momento a sua mente, as suas palavras, as suas ações, as suas atitudes ficaram fazendo a vontade dos homens, a sua vontade, e a vontade de Deus era outra? E sempre vem a resposta. Sempre vem a resposta, e aí eu me pego refletindo, me pego entendendo que aquela sobrecarga, aquela situação não agradável, ela é de fato um reflexo do fazer a vontade dos homens e perder a convicção, a clareza de que eu sou filho de Deus. Eu deixo de ser herdeiro de Deus. E aí as coisas elas
não ficam alinhadas, elas não ocorrem conforme deveriam ocorrer. Nós nunca podemos nos esquecer, somos filhos de Deus. Exatamente hoje o nosso tema, quando Jesus nasceu, é uma reflexão, uma pergunta, quando Jesus nasceu? É uma mensagem de Natal. Praticamente todo ano, quando eu tenho a oportunidade de fazer alguma palestra de Natal, eu repito essa mesma palestra. Naturalmente, algumas coisas saem diferentes, mas eu repito praticamente a mesma palestra. Porque essa reflexão, quando Jesus nasceu, ela é muito importante. Até porque o nascimento de Jesus, os seus ensinamentos, um dos principais ensinamentos dele, talvez aquele que condensa toda a nossa capacidade de realizarmos o que nós quisermos, foi quando ele disse que nós somos deuses. Deuses é que somos. Foi uma afirmação de Jesus para cada um de nós. Vós sois o sal da terra, vós sois deuses, deuses é que sois. Sede, portanto, perfeito, como vosso Pai Celestial é perfeito. Olha que coisa maravilhosa. E quando ele fazia aqueles milagres, ele disse: vós podeis fazer coisas muito maiores do que eu fiz. Olha que coisa maravilhosa. Então, a reflexão de hoje, quando Jesus nasceu. E quando a gente faz essa reflexão, quando a gente traz esse convite, quando Jesus nasceu, o nascimento cronológico de Jesus, a data, o dia, o mês, o ano, ele é uma incógnita. Ele é exatamente uma incógnita. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe o mês, ninguém sabe o ano, é mais ou menos próximo a 2022 anos mais ou menos. Dezembro, já ouvi falar em outubro, outros falam em janeiro, dia 25. Só se for uma coincidência, uma sorte muito grande, alguém nominar o dia 25 de dezembro de 2022 anos atrás, conforme fosse o nascimento de Jesus. Ninguém sabe e nunca ninguém saberá ao certo quando foi. Até porque a gente saber o dia, o mês e o ano que Jesus nasceu é absolutamente desnecessário. Não tem a mínima importância nós sabermos o dia, mês e ano que Jesus nasceu. Ocorre que nós, seres humanos, nós temos uma coisa muito estranha dentro de nós. É muito estranha. Eu digo por mim mesmo, há muito tempo, eu também tive essa questão. Mas essa coisa estranha de nós buscarmos explicações espirituais que não mudam absolutamente nada na nossa vida. Não muda nada. Simplesmente não muda nada. Algumas questões, algumas buscas, algumas incógnitas que nós temos, e queremos a resposta, e se essa resposta vier, não muda absolutamente nada a nossa jornada na Terra, a nossa jornada espiritual. Um exemplo, o dia que Jesus nasceu. Digamos que a gente soubesse por uma revelação, sei lá, divina, espiritual, já teve várias, com várias datas, por isso que eu falo que não há certeza, mas digamos que a gente tivesse uma certeza, não, Jesus nasceu dia 15 de março mesmo, foi dia 15 de março. Qual a diferença se for no dia 15 de março ou no dia 25 de dezembro? Mas milhares, quiçá milhões, querem a data correta. Outra coisa que nós buscamos é o que Jesus fez dos 13 aos 30 anos. Eu tive muita curiosidade, li vários livros, teve um que me impressionou demais quando eu tinha 20 e poucos anos. Jesus viveu na Índia, e aí diz que dos 13 aos 30 ele foi para a Índia, e lá ele aprendeu um monte de coisa, e o autor fazia uma associação Cristo com Krishna, que é um dos deuses indianos, e aquilo me encantava. Enfim, eu acreditei piamente naquilo, e aí depois eu fui perceber que era uma bobeira. Tanto faz se ele viveu na Índia, se ele viveu no Brasil, quem sabe ele não pegou um barco e veio para o Brasil antes de Cabral, se ele viveu na Inglaterra, tanto faz onde ele viveu dos 13 aos 30, mas é uma curiosidade que nós seres humanos temos, a gente quer uma resposta. E se a gente descobrir aonde Jesus viveu dos 13 aos 30, até porque vocês sabem que a Bíblia tem esse vácuo, tem lá até os 13, quando ele
ele fica no templo, ele se perde lá dos pais dele, fica no templo, depois a Bíblia dá um salto e só tem a história dele depois dos 30. Fica essa sombra, esse vácuo, e as pessoas insensatas espiritualmente falando, eu digo, ela, como eu já fui também, essa curiosidade de saber do que Jesus fez. De novo, faz diferença nenhuma saber o que ele fez na nossa vida. Nenhuma. Ah, Jesus teve mesmo um caso com Maria Madalena, conforme o livro, aquele livro daquele escritor famoso, agora me fugiu o nome, é o Código da Vinci. Ele faz toda uma história, todo um preâmbulo, como fazendo a gente acreditar que Jesus e Maria Madalena tinham lá um caso. Qual a diferença se teve, se não teve? Qual a diferença? Faz diferença nenhuma. Ah, Jesus foi gerado mesmo pelo Espírito Santo? Foi uma concepção do Espírito Santo ou foi uma concepção natural? É outra curiosidade insensata que as pessoas têm. E se foi pelo Espírito Santo? E se também não foi pelo Espírito Santo? Qual a diferença espiritual que causa a nossa vida? Mas é essa ânsia, conforme eu falei. E o corpo de Jesus, o que houve no corpo de Jesus? Desintegrou, subiu para o céu junto com o corpo, conforme a Bíblia escreve? A gente sabe que é impossível. E nem precisa, até porque o céu é espiritual, não é físico. Aí o santo sudário é verdadeiro? O santo sudário é falso? É mesmo o pano que cobriu o corpo de Jesus? Mas e aí, se você tocar esse pano um dia, vai fazer diferença na sua vida? Tem um monte de gente que toca, que vê todo dia o santo sudário que está lá exposto e não acontece absolutamente nada. E fica então essas buscas, desculpa a expressão, insensatas nossas. Eu já fiz essas buscas de respostas sobre coisas que, ao descobrirmos de novo, não fará absolutamente nenhuma diferença em nossa vida. O que de fato importa do nascimento de Jesus, ela passa muito longe da nossa realidade espiritual. Agora, nesse momento de Natal, quando a gente faça uma reflexão um pouco mais profunda, a gente abre, expande um pouco a consciência, o coração, mas passando nesse período a gente volta naquela mesmice, naquela modorra, naquela nossa normalidade, e aquilo que importa de fato do nascimento de Jesus, ela passa, como eu disse, ao largo. Essa questão de querer saber de coisas a respeito de Jesus que não tem o menor sentido espiritual é uma artimanha do nosso eu inferior, aquele nosso eu que não quer sair daquela casca grossa da ignorância, para não deixar que o nosso eu superior se manifeste. Aquele Cristo interno, aquela força, aquela energia interna, que é o próprio eu superior, o próprio Deus dentro de nós, conforme Jesus disse. Então o nosso eu inferior, a nossa condição, eu diria, rasteira ainda, ela vai buscando artimanhas. Não, eu preciso saber se Jesus de fato viveu na Índia. Ah, não, eu quero saber o dia que ele nasceu. Eu preciso saber, eram 12 apóstolos, mas será que não eram 13, 14? A Bíblia fala em 70, mas eu quero saber. Ok, como curiosidade histórica, como estudo teológico, filosófico para você, se você é um estudioso disso, ok. Mas como uma jornada espiritual totalmente desnecessária sabermos disso. Então, como eu disse, o nosso eu superior faz com que algumas coisas, algumas dúvidas apareçam na nossa vida, para que a gente, o nosso eu superior fique ali, adormecido, cimentado ainda na nossa condição, muito ainda ligado às questões físicas, dos 5 sentidos. Então, o nosso eu superior ele tem essa dificuldade de entender de fato o pressuposto, que o importante, o absolutamente necessário, o fundamental, aquilo que é, eu diria, necessário na nossa vida é que Jesus nasceu. O dia, a hora, o mês, o lugar, acho que foi mesmo Belém, mas o dia, o mês, a hora, o ano não faz diferença nenhuma. A grande diferença, o grande milagre, a grande boa nova é a gente entender que Jesus nasceu, a gente entender que ele nasceu e que ele viveu entre nós,
e que ele deixou ensinamentos profundos que transformam completamente a nossa vida. Essa é a importância, isso é importante. Que ensinamentos que Jesus deixou em 3 anos que ele ficou mais ou menos exemplificando, falando, trazendo algumas parábolas, algumas histórias, trazendo chaves que abrem a nossa vida, que melhoram a nossa existência, que trazem conforto físico, material e espiritual à nossa vida. Isso é importante. Quando Jesus fala em conversão, a palavra conversão, ela significa voltar junto, converter, é mudar o caminho, é mudar o lugar para aonde a gente está indo. Então a conversão dita por Jesus é exatamente isso, é mudarmos a nossa forma de falar, é mudarmos a nossa forma de pensar, é mudarmos a nossa forma de se expressar, é mudar o nosso pensamento, é converter. Eu falo de um jeito, a partir do instante que Jesus ele se apresenta, que os ensinamentos dele têm sentido na minha vida, eu converto, eu começo a falar de outro jeito. Eu vou por um caminho, eu converto para esse caminho. Eu penso coisas de uma forma, eu me converto e começo a pensar coisas de outra forma. Eu tenho entendimento a respeito de família, de trabalho, de pátria, de pessoas, de um jeito que me causa problemas, e eu começo a ter um pensamento diferente, de um outro jeito. Eu converto a minha forma de pensar, eu converto a minha forma de falar, eu converto a minha forma de agir. E lá no Oriente, no budismo, no hinduísmo, a mesma palavra conversão, o mesmo sentido de conversão, é outra palavra que é a mesma coisa. É o despertar, é o iluminar-se. Então eu estou em ilusão caminhando por aqui, eu estou em ilusão falando algumas coisas que eu não deveria. Quando eu desperto, eu falo outras coisas, eu caminho para um outro caminho. Ou eu estou em treva, eu estou numa escuridão, eu falo coisas, eu penso coisas, eu ajo de uma forma que eu acho que é luz, mas é uma escuridão, tanto é que a minha vida ela não é boa. E quando eu me ilumino, eu começo a falar, caminhar, pensar e fazer coisas diferentes. E quando Jesus veio nos falar em conversão, que lá no Oriente, de novo, é despertar e iluminar-se, ele estava falando da conversão da nossa família, do mudar a nossa família, mudar o nosso trabalho, se eu sou patrão, se eu sou funcionário, mudar a nossa forma de nosso relacionamento, a conversão dos nossos relacionamentos. Se os meus relacionamentos familiares, entre filhos, esposa e esposa, é de um jeito, eu converto para um outro jeito. A conversão da saúde do meu corpo, da minha profissão, é isso que Jesus falava. Isso é importante. O importante é, de fato, o jeito que Jesus viveu. Infelizmente, o cristianismo como um todo deu uma importância muito grande à morte de Jesus, à paixão dele, ao sofrimento que ele foi impingido a ele durante a crucificação. Óbvio que é importante, mas infelizmente ficou aquela imagem muito forte no cristianismo. Estou tentando abrandar um pouco aquilo, mas aquilo ainda é muito forte. Se nós olharmos, formos as religiões cristãs, especialmente aquelas que têm imagens de Jesus, ela é muito forte, mudou um pouco, mas era muito forte até uns 30, 40 anos atrás, as imagens daquele Cristo crucificado, ensanguentado, e as religiões cristãs que não têm as imagens para retratar, falam muito do sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus. Não estou dizendo que não é importante, mas o importante foi a vida de Jesus. Foi os ensinamentos que ele trouxe para a gente durante os 3 anos que ele esteve vivo. A morte dele foi uma consequência, e eu arrisco dizer, arriscando inclusive levar pedradas, dizer que a morte dele é quase uma questão secundária. Até porque, quando ele estava para ser crucificado, para ser condenado, um pouco antes da condenação, de lançarem nele a condenação pela crucificação, ele chegou a dizer: se eu quisesse,
Óbvio, humildade que eu não tenho. Mas ele disse, se eu quisesse, eu pediria a meu pai, ele me mandaria 12 legiões de anjos. Uma legião, naquela época, uma legião de soldados, é 6.000 soldados. Quando ele falou que Deus poderia, se ele quisesse, 12 legiões de anjos, eram 72.000 anjos. Ele não precisava de 72.000 anjos, ele precisava de um. Mas ele podia pedir 72.000 anjos e tirariam ele daquela situação. Ele não quis. Ele simplesmente quis passar, deixou passar, porque entende ele que aquele período que ele ficou com a gente em vida, aqueles 3 anos, é mais do que suficiente para que a humanidade se converta, desperte, ilumine-se. E como eu disse, ele trouxe algumas chaves. Chaves que nós, vou dizer, carregamos. Imagine que você carregue uma chave de um cofre num banco que alguém te deu, que você achou, e você sabe aquela chave em algum banco no planeta, que você não sabe onde, abrindo com aquela chave a gaveta onde está naquele banco, você ficaria muito rico, tem muito dinheiro, muito ouro guardado naquele banco. Mas você não sabe onde fica o banco, você só tem a chave. A pessoa que te deu a chave, onde você achou a chave, não te falou que país era, qual é o banco, qual era a cidade, você tem uma chave extraordinariamente importante. Que se você um dia descobrisse onde é o banco, onde é a cidade, onde é o país que está esse banco, você iria lá, colocaria a chave, abriria e você ficaria rico. Jesus também nos deixou algumas chaves. Só que são chaves que a gente ainda não aprendeu o local, não aprendemos ainda a abrir as portas. Vou dar aqui 3, 4 exemplos de chaves que ele nos deixou. Perdão. Perdão é uma grande chave. Aliás, o perdão é talvez a segunda maior chave que Jesus deixou. Ela talvez fique menor apenas que o amor. Embora eu ainda ache que às vezes que o perdão e o amor têm a mesma importância. Até porque perdoar é um grande ato de amor. E amar é um grande ato de perdoar. Então, perdoar as pessoas, perdoar a si. Essa é uma grande chave que nós ainda não utilizamos. E muitas das questões das nossas orações não serem atendidas tem a ver com a falta de perdoar alguém ou perdoar a si mesmo. Arrepender-se é outra chave. Não julgar. Oh, meu Deus. Essa chave a gente jogou fora. Essa a gente nem está de posse dela. O perdão, o arrependimento, o amor, a gente ainda carrega ela aqui na cintura. Mas o não julgar, essa chave nós jogamos fora há muito tempo, a maior parte de nós. Que o que a humanidade faz, o que nós mais fazemos no dia a dia é julgar as pessoas. Julgar. E o não julgar, não julgueis, como disse Jesus, porque reparas tu o cisco que está no olho do seu irmão e não vê a trava que está no teu olho. Então, não julgar é uma grande chave. Quando a gente bate o olho num evento, num fato em alguém que aparentemente está manifestando coisas diferentes do que a gente gosta, do que a gente agiria, e quando a gente tem aquele impulso de querer julgar, de querer falar, o não julgar é um ato de caridade. Até porque a gente não conhece os meandros, a gente não conhece o passado, a gente não conhece as redes que nos ligam, inclusive àquela pessoa. Casos há em publicações espíritas que pessoas têm comportamento em relação a nós e numa vida anterior fomos nós que ensinamos aquela pessoa naquele comportamento. Por isso que Jesus falou para não julgar. Até porque às vezes estou julgando uma pessoa que eu ensinei a agir daquele jeito. Mas eu não conheço ela, ela mora na outra cidade. Eu nem sei quem ela é, só de ver no Facebook, você não sabe como. Se você está ali ligado a ela, quem sabe vocês não estiveram juntos no passado. E agora, quem disse que a gente precisa estar do mesmo lado para estar junto? Agora a gente pode estar junto na internet. Eu estou junto com vocês agora, alguns de vocês eu até nem conheço. Não conheço agora pessoalmente, mas quem sabe nós não estivemos ligados em encarnações e vidas passadas. Olha que interessante. Então essas chaves acho que é muito importante. Quero fazer um parênteses aqui para dizer para vocês que nós temos um curso virtual no nosso site www.ielo.com.br.
Está aqui no chat, já foi colocado aí no chat o endereço. Se você clicar no curso virtual, você abre o curso chamado Cura Humana, Cura Metafísica. Você clica no endereço, remete você na plataforma Hotmart, e lá na plataforma Hotmart você faz sua inscrição. Lá nós falamos essas chaves do perdão, do arrependimento, do não julgar, do amor, da gratidão. Gratidão é outra grande chave que Jesus nos trouxe. Então, se você tiver a oportunidade, faça esse curso. E também queria falar para vocês, o nosso livro recém-lançado, lançamos semana passada, também está na plataforma da Amazon. O nome do livro é Seja Feita a Vontade dos Homens. Esse livro ele é inspirado, esse livro eu maturei ele mais de 20 anos e semana passada, com a graça de Deus, eu consegui colocá-lo na Amazon de forma virtual. A forma impressa vai sair em janeiro. A partir de janeiro, se Deus quiser, nós já vamos estar com ele também de forma impressa. E quem gosta do livro impresso, eu pessoalmente prefiro os livros impressos, você pode também adquirir. Provavelmente vai sair também pela plataforma Amazon ou uma outra editora que nós estamos aí negociando. Esse livro, Seja Feita a Vontade dos Homens, é uma reflexão. Eu trago ali nesse livro vários exemplos, várias reflexões de que as coisas que acontecem na nossa vida, que não são agradáveis, são porque de fato nós temos uma tendência natural de fazer as vontades dos homens, a nossa vontade. Eu sou um homem, vocês são homens. O homem, inclusive, no livro é com H maiúsculo, que homem significa unidade. Então nós diariamente, uma ou duas vezes por dia, no mínimo, a maior parte de nós oramos a oração do Pai Nosso. E tem uma parte que a gente fala lá, seja feita a vossa vontade. É uma grande mentira que a gente conta pra gente. Seja feita a vossa vontade. Mas no final das contas, a gente faz a nossa vontade. A gente faz a vontade que agrada aos homens. É por isso que eu explico no livro. Por que a humanidade está doente, está pobre? Por que a humanidade está passando por vários problemas? Porque de fato tem uma tendência natural de fazer a vontade dos homens. A vontade de Deus é que é a vontade adequada e ideal. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você que tem filhos, acho que a maioria de vocês deve ter filhos. Quem não tem deve ter sobrinhos que ama como ama filho. Qual que é a vontade sua em relação aos seus filhos? Porque quando a gente fala a vontade de Deus, eu já tive esse problema, quando a gente fala seja feita a vontade de Deus. Normalmente, até por uma questão interna, de subconsciente, no nosso curso Cura Humana, Cura Metafísica, eu falo sobre isso, é uma questão milenar de nós acharmos que nós nascemos com o pecado original. E esse pecado original, por milhares de anos, centenas de anos, trazendo essa culpa, minha tão grande culpa, que eu sou culpado, que eu sou pecador, que eu sou pecador, que eu sou pecador, e quem é pecador precisa pagar. Isso enraizou no nosso subconsciente de tal forma que a gente atrai para a nossa vida coisas, porque a gente achando que pagando aquelas coisas ruins acontecendo, eu estou me libertando dos pecados. Eu estou me purificando. Aliás, tem religiões que dizem que só através da purga, através da chicotada, através das coisas ruins que nos acontecem, é que nós vamos adquirir o reino dos céus. Olha que coisa absurda. Isso tem um sentido, ele é um sentido milenar, secular. Então quando a gente fala seja feita a vontade de Deus, a gente fica até com um semblante triste, melancólico, seja feita a vontade de Deus, Senhor, a sua vontade. As pessoas falam chorando muitas vezes, como se a vontade de Deus fosse um negócio ruim, como se a vontade de Deus fosse uma desgraça. Quantas pessoas falam que a riqueza não pertence a Deus, a riqueza do diabo, a pobreza de Deus, meu Deus, é o contrário. É a pobreza que é do diabo, a riqueza de Deus, mas as pessoas, por uma questão equivocada, têm essa interpretação. Então, quando a gente fala a vontade de Deus, inconscientemente, nos parece que é uma vontade ruim, até por conta do Deus do Antigo Testamento, rancoroso, vingativo, se arrepende das coisas, testa as pessoas. E eu volto para a pergunta que eu fiz. Qual que é a vontade sua para o seu filho? Em relação ao seu filho, é só coisas boas. A sua vontade em relação ao seu filho é só coisas boas. Você só quer o bem para o seu filho. Oh, meu Deus. Então Deus, a vontade de Deus em relação a mim, seu filho, em relação a você, o filho dele, filha dele, qual que é a vontade dele em relação a nós? É muito mais profunda, é muito melhor ainda
do que a vontade nossa em relação aos nossos filhos. Então, a vontade de Deus é sempre um negócio, sempre algo que nos faz coisas boas. Então, nesse livro, eu demonstro que nós temos que, de fato, nos alinhar à vontade de Deus. Quando a gente se alinha à vontade de Deus, tudo em nossa vida, elas ocorrem de forma satisfatória, de forma harmônica. Nós podemos ter as nossas vontades, só que tem que ser a vontade, a mesma vontade de Deus. E ao estabelecermos, ao conseguirmos termos essa capacidade de ter a mesma vontade de Deus, de alinhar o nosso pensamento, o nosso sentimento a Deus, quando o nosso corpo físico, mental, astral, espiritual, ele se harmoniza ao corpo divino, que é a nossa essência verdadeira, é a mesma vontade, tudo em nossa vida fica em harmonia. Nossa família, nosso trabalho, nosso corpo, etc, etc, etc. No nosso curso virtual, temos um pouco sobre isso. No nosso curso presencial, que vai acontecer em janeiro em Sorocaba, no Hotel Danin, em Sorocaba, dia 21 e 22 de janeiro. Nós também vamos fazer algumas dinâmicas, algumas reflexões para demonstrar como a gente alinha o nosso pensamento, o nosso sentimento ao mesmo pensamento, ao mesmo sentimento de Deus. É o Cristo interno. É a natureza búdica do Sakyamuni, Avalokitesvara, o Tathagata da luz desimpedida a todas as direções. É sensacional e fantástico. Então isso é importante. O mais importante, a vida de Jesus. Conhecer os ensinamentos de Jesus e praticar os ensinamentos de Jesus. Há uma diferença muito grande, vocês sabem disso, entre conhecer os ensinamentos e praticar os ensinamentos. Conhecer o que nós conhecemos, o perdão, gratidão, arrependimento, não julgar, amar, tudo é nosso conhecimento. Mas não é conhecer, é praticar, isso que é importante. Recentemente eu vi numa postagem no Facebook, acho que uns 3 meses atrás, estava pesquisando algumas coisas, e eu vi numa postagem de uma pessoa que é espírita, nem sei de onde é, eu sigo essa pessoa, mas acho que é lá da Paraíba, da Bahia, não sei aonde. Ela escreveu mais ou menos assim: aprendi com Allan Kardec. Aprendi com Allan Kardec, fora da caridade nossa salvação, somos espíritos vivendo experiências humanas, aprendi que a prece nos aproxima de Deus, aprendi com Allan Kardec que um bom pensamento vale mais que 1000 palavras, aprendi que o orgulho e o egoísmo são as fontes das maiores misérias humanas, aprendi que nascer, viver, blá, blá, blá. Aí a pergunta que eu faço, obviamente não perguntei para ele, mas fiz a reflexão comigo e mentalmente: aprendemos mesmo? A gente aprendeu mesmo ou a gente só tem o conhecimento? A gente só sabe disso, a gente acha um negócio bonito. E a gente compartilha esse negócio que a gente acha bonito quando a gente vai olhar, observar, fora da caridade não há salvação. Bom, eu sou uma pessoa que faz caridade dia a dia, todo dia. Lembrando que caridade não é só dar sopinha, não é só dar paletone no final do ano, não é dar cobertorzinho na época de frio, isso também é caridade. Mas caridade é acordar de manhã na família harmonizada, ir para o trabalho harmonizado, estar no local, na rua com as pessoas de forma harmonizada, estar ali na internet, nas mídias sociais harmonizando de forma harmonizada, isso também é caridade. Eu faço isso todo dia, você aprendi mesmo? Porque se eu não aprendi, é só um conhecimento, é só uma informação, nem é conhecimento, é uma informação que eu tenho de Allan Kardec. O aprendizado mesmo, a sabedoria, é quando a gente faz essa prática, quando a gente de fato no nosso dia a dia nós praticamos dessa forma. Bom, o nascimento de Jesus, então o nascimento de Jesus, independente do dia, mês, ano, ele é um acontecimento extraordinário. É talvez um dos maiores, se não o maior acontecimento espiritual que a Terra vivenciou. Nós temos ainda o nascimento de Moisés, todo mundo conhece como é que Moisés nasceu. Moisés, para os judeus, é ainda maior que Jesus, e temos que respeitar essa condição, esse entendimento deles, até porque Jesus veio e falou que não tirava um tio, não tirava uma vírgula da lei de Moisés, ou seja, ele deu a Moisés uma importância muito grande. Porque ele falou que ele, Jesus, não mudaria um ponto, uma vírgula da lei de Moisés. Então o nascimento de Moisés, também vocês conhecem bem a história de Moisés, como ele nasceu, muito bonita. Teve que ser colocado num cestinho, foi colocado no rio, e aquele cestinho a água levou e chegou nas mãos de uma princesa, uma filha de um faraó egípcio. Olha que coisa bonita,
um nascimento também extraordinário, fantástico. Nasceu igual a Jesus, num período em que as crianças estavam sendo mortas. Jesus, quando nasceu, Herodes mandou matar as crianças até 2 anos. Moisés, quando nasceu também, o faraó estava mandando matar as crianças recém-nascidas dos judeus, dos hebreus. Olha que coisa interessante, que similaridade da época de nascimento. O Buda Sakyamuni, quando nasceu, disse que quando ele nasceu, no momento do nascimento dele, todas as flores do palácio, ele era o filho de um rei, de uma rainha, todas as flores de um palácio, elas começaram a brotar, elas começaram a abrir imediatamente num som, numa luz, num perfume como nunca tinham visto. Tal foi aquele momento maravilhoso do nascimento dele. Sócrates, não sei bem a história de Sócrates como nasceu, Allan Kardec, como nasceu Allan Kardec? Olha que coisa maravilhosa que deve ter sido o nascimento desse homem. Masaharu Taniguchi diz que nasceu exatamente no mesmo horário em que o Sol e a Lua estavam se encontrando. Ele nasceu sendo iluminado praticamente pelos 3 astros, o Sol, a Lua e as estrelas. Olha que coisa maravilhosa o nascimento desse homem, Francisco de Assis, e enfim, quantos outros. Mas aqui vamos tratar do nascimento de Jesus, que talvez tenha sido o maior acontecimento da história espiritual da humanidade da Terra. A pergunta que temos que fazer a nós é: quando Jesus nasceu? De novo, não é quando cronológico, não é o quando histórico, é o quando, do momento Jesus nasceu. E aqui eu tinha programado para trazer uma leitura de uma carta, de uma mensagem de Chico Xavier, que normalmente eu leio durante todo o Natal, mas por um acaso eu esqueci essa carta. Eu imprimi e deixei lá no escritório, então eu não a trouxe. Eu até podia pedir uma licença aqui, eu ia entrar na internet, no Google aqui, eu conseguiria isso aí em 30 segundos, mas não vou fazer isso. E vou lembrar aqui de uma parte dessa carta, até porque essa carta eu já leio ela há mais de 10 anos. Eu vou lembrar de algumas partes dela, mas eu quero pedir desculpas se por acaso ela não ficar como a mensagem de Chico Xavier. Chico Xavier, eu sei que vai me perdoar se eu errar uma parte, porque Chico Xavier é um espírito extremamente iluminado, que perdoava a gente muito, 70 vezes 7, muito mais do que isso. Então Chico Xavier me perdoa, mas eu amo essa mensagem. Desculpa ter esquecido lá no escritório, mas eu vou aqui arriscar falar. Como eu disse, eu poderia pegar ela na íntegra aqui na internet, mas não vou fazer isso não. Então ele começa fazendo a pergunta: quando Jesus nasceu? Aí ele fala: Jesus nasceu para Pedro, naquele momento em que no átrio da casa de Caifás, o sumo sacerdote, Pedro nega Jesus 3 vezes. E quando ele nega Jesus 3 vezes, o galo canta. E Pedro se lembra da advertência de Jesus: Pedro, antes que o galo cante, tu me negará 3 vezes. Naquele momento, Jesus nasceu para Pedro. Não foi quando ele caminhava com Jesus. Até porque quando ele caminhava por Jesus, ele chegava a pegar em armas para cortar a orelha dos soldados. Ele era bruto. Ele era um homem sensível. E achava que estava caminhando com Jesus. Não estava ainda. Mas Jesus acreditava nele. Mas naquele momento, no átrio da casa de Caifás, Jesus nasceu para Pedro. Pedro nasceu para Paulo de Tarso, quando a caminho de Damasco, para matar cristãos, uma luz, o próprio Jesus, chega até ele e ele cega. Naquele momento, cego para o mundo, para os 5 sentidos, o seu olho metafísico, o sexto sentido se abre, ele enxerga Jesus numa outra condição. Não uma pessoa ignorante, uma pessoa sem dom nenhum, conforme ele achava, mas o próprio Filho de Deus. Naquele momento, quando ele cai do cavalo e não sobe mais no cavalo, é que Jesus nasceu para Paulo de Tarso. Jesus nasceu. Perguntemos a Teresa de Cusa, quando Jesus nasceu? Teresa de Cusa dirá: Jesus nasceu para mim. Naquele momento em que foi colocada na fogueira, e o guarda romano me pergunta: negue o seu Jesus, negue esse Nazareno, que ele não vem te salvar. E ela fala: não, eu não posso negá-lo, porque eu já estou salva. Vai ser perdido o meu corpo, a minha alma não se perderá jamais. Naquele momento, Jesus nasceu. Perguntemos a João Evangelista
Quando Jesus nasceu para você? Para mim, já nasceu quando eu o conheci, pois no momento que eu o conheci, eu já percebi que ele era o amor encarnado. E desde aquele momento, o amor foi a palavra mais falada por mim. Perguntemos a Francisco de Assis quando Jesus nasceu. Jesus nasceu quando eu percebi que eu era muito rico de posses materiais, mas eu precisava ser rico de posses espirituais. Não tem problema nenhum, a riqueza também está nas posses materiais e espirituais. Mas eu quis dar um exemplo para o mundo do desapego, não viver sem. Até porque o desapego não é não ter, o desapego é ter e abrir mão. É o que eu fiz. Jesus nasceu para mim nesse momento. Perguntemos a Maria de Nazaré, quando Jesus nasceu, Maria? Ela nos responderá, Jesus nasceu para mim no dia que o anjo, antes mesmo de nascer, ele já tinha nascido, no dia que o anjo veio me anunciar que eu estaria grávida e que ele seria o Salvador. Ainda no meu ventre, Jesus já nasceu para mim. A pergunta que fica é, quando Jesus nasceu para você? Jesus nasceu para você? Quando que Jesus nasce para nós? Jesus nasce para nós quando nós estamos na nossa casa, com os nossos familiares, esposo, esposa, filhos. E no momento que vem às vezes uma discórdia, uma energia, que às vezes vai tumultuar o ambiente, e nós nos calamos, nós oramos, nós toleramos, naquele momento, Jesus nasce para nós, que pode ser todo dia. Quando Jesus nasceu para você? No nosso local de trabalho, onde às vezes é só lamentação, só reclamação dos clientes, dos patrões, dos chefes. E quando as pessoas reclamam, eu me calo e continuo trabalhando ainda melhor, porque Jesus nasceu no meu trabalho. Ele nasce dia a dia no nosso trabalho. Quando Jesus nasceu para você? Ele nasce a todo instante, no momento que eu estou na internet, nas mídias sociais, e aquelas ondas negativas de mensagens, de fakes, de coisas odiosas vêm e chegam até mim, e eu deleto, eu não passo para frente. Naquele momento Jesus nasce a todo instante para mim. Jesus quer nascer todo dia no nosso coração. E o Natal real, o Natal verdadeiro, será no dia 2 de março, 15 de abril, quem sabe 28 de maio, 6 de junho, 14 de setembro, quando a música de Natal, nas minhas palavras, nos meus pensamentos, nas minhas atitudes, forem as mesmas da véspera do Natal. Todo aquele sentimento da véspera do dia 24 de dezembro, ele passa para o dia 26 de dezembro. Ele também passa para o dia 26 de janeiro. E passa para o 26 de novembro de forma perene. Aí Jesus, de fato, terá nascido para nós. Quando todo dia for Natal em nosso coração, em nossa vida, através da tolerância, do perdão, do não julgar, da gratidão e do arrependimento, Jesus terá nascido no nosso coração de forma perpétua. Aí, de fato, será feito a vontade de Deus, assim na terra como no céu. A vontade de Deus, na terra como no céu, será feita pela mão dos homens, pelas minhas mãos. Quando a vontade dos homens for a mesma da vontade de Deus. Quando a vontade dos homens for diferente da vontade de Deus, nós teremos na terra exatamente essa condição. O nascimento de Jesus é a vontade de Deus. A crucificação de Jesus é a vontade dos homens. A capa do meu livro, vocês vão verificar que é exatamente as 3 cruzes, a central, Jesus e os 2 ladrões. Aliás, era um ladrão só, o outro era um psicopata. Só tinha um ladrão lá, o outro era um psicopata que estava do lado dele. Mas aquelas 3 cruzes, aquela cruz central, as 3 estavam ali explicitada a vontade dos homens. A crucificação de Jesus foi a vontade dos homens, a crucificação do ladrão foi a vontade dos homens, o tal do ladrão bom, o Dimas, foi a vontade dos homens, e a crucificação do psicopata também foi a vontade dos homens. Nenhum dos 3 foi a vontade de Deus, nem a do psicopata. O nascimento de Jesus, então, é a vontade de Deus. A crucificação dele foi a nossa vontade, infelizmente. Os ensinamentos de Jesus é a vontade de Deus. Nós temos a oportunidade
de alinharmos à vontade de Deus através dos ensinamentos de Jesus. Finalizando, eu queria dizer para vocês que a comemoração de Natal é um pouco diferente da comemoração de Ano Novo. Até por ser muito próximo, é uma semana só de diferença, a gente meio que junta as duas comemorações e faz muito parecida. Aliás, como muitos de nós viajamos, vamos para a praia, aliás, há muitos anos eu fui para a praia, passo Natal e Ano Novo na praia, é muito comum que a gente faça uma celebração de Natal e de Ano Novo muito parecida. Mas eu digo para você, tem que ser um pouco diferente, ela é diferente. Os motivos são diferentes, as reflexões são diferentes. Na comemoração de Natal, do Ano Novo eu falo semana que vem na nossa mensagem Ano Novo. Mas a comemoração de Natal, ela tem que ser um pouco mais reservada, um pouco mais reflexiva. Reflexiva não é triste. Veja bem, quando a gente fala em ter que ser reflexivo, as pessoas logo pensam em melancolia, em tristeza. A reflexão pode ser alegre, a reflexão pode ser feliz. Quem diz que a reflexão tem que ser triste? Então, a comemoração de Natal, ela de fato tem que ser mais reservada, talvez mais familiar. Não quer dizer que a gente não possa passar com outras pessoas, mas é um convite mesmo a uma questão mais familiar. Alguns, às vezes, têm uma dificuldade de querer passar o Natal sozinho, só o marido e a esposa, só ali entre os filhos. Não tem problema passar junto, mas se passar sozinho também, vou passar só eu com o meu esposo. O Natal, passar só você com o seu esposo, você acha ruim? Maria e José estavam sozinhos no dia de Natal. Eles estavam sozinhos, numa cidade estranha, onde eles não tinham mais parentes. Eles não tinham nenhum conhecido em Belém. Eles estavam sozinhos, eles não tinham lugar nem para dormir. Então, se você estiver longe da sua cidade, longe da sua família, qual a importância? Qual a tristeza em relação a isso? Eu passei um monte de Natal sozinho, até por conta do meu trabalho. Fui morar, às vezes, muito longe de casa, não era férias, não dava tempo de alinhar viagem de ônibus, de avião, enfim, de carro para passar com meus familiares. Passei sozinho, mas eu fiquei pensando naquele momento. Maria e José também passaram sozinhos, né? Então estou mais ou menos igual a eles e fiquei feliz naquele momento de poder passar com eles. Então pensa só sobre isso, tá bom? Que o Natal é uma festa, é uma comemoração, óbvio que é uma comemoração e é uma festa mesmo, mas é um pouco diferente da festa de Ano Novo, né? Um pouco diferente. Aí, se um pouco diferente, eu deixo o restante para você fazer as suas reflexões, ok? Eu então finalizo aqui nesse momento, desejando, através do Instituto IELO, Instituto para Estudos da Liberdade do Homem, que o Espírito Santo de Deus, ele desça sobre vocês, cada um de vocês, sobre o recinto dos vossos lares, sobre os seus familiares, e que seja feita a vontade de Deus na sua vida. A vontade de Deus é algo maravilhoso. A vontade de Deus é muito maior, muito melhor do que a vontade nossa em relação aos nossos filhos. A vontade de Deus em relação a cada um de nós é que nós possamos ser tão iguais a Ele. Essa é a vontade dEle, isso é que Jesus nos disse. Então, um grande presente de Natal que nós possamos dar para Deus nesse momento, nesse Natal, é nós adquirirmos uma convicção um pouco maior de que nós somos de fato de essência divina. Nosso código genético divino é do próprio Deus. O grande presente que eu posso dar para Ele, que você pode dar para Ele, é essa convicção. E manifestar naturalmente na terra o céu. A manifestação aqui na terra do próprio céu vai se dar pelas mãos de cada um de nós, fazendo a nossa vontade alinhada com a vontade de Deus. Então, de novo, que o Espírito Santo de Deus desça sobre cada um de nós, preencha o recinto dos nossos lares e que nesse Natal transcorra conforme a vontade de Deus. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado.